Então, pessoal, o meu intuito de falar sobre as guerras, essa questão de Israel, é que a população entenda que não são os judeus responsáveis por essas tragédias. Não é o povo de Israel que está em conformidade com esses ataques. Por que eu falo isso? Porque a tendência das pessoas é ficar com ódio da população, a população de Israel, né? A população israelense ou a população de judeus. E nós não temos que ter raiva desse povo, até porque nós evangélicos sabemos que as profecias bíblicas vão se cumprir naquele lugar, né? A Nova Jerusalém. Só não sabemos se esse povo que reside lá estará vivo nessa época, tá? Mas que as profecias são referentes àquele lugar, elas são, apocalipticamente falando. Então vamos entender o que está acontecendo, o que sempre acontece. Haviam acordos de paz com Irã, né, com as nações árabes, as nações ligadas ao islamismo. E esses acordos de paz foram rompidos por quem? Pelo presidente de Israel, pelo premier Benjamin Netanyahu, que são do movimento sionista. O que é o movimento sionista? Vou explicar para vocês. A história de Israel, ela vai terminando no ano 70, quando os judeus decidem lutar contra os romanos, né? Eles não aceitam mais aquela sujeição ao povo romano. E na Bíblia você vai ter um trecho, né, para quem acredita na Bíblia, onde é falado sobre isso, né? Chama-se o Vespasiano de abominável da iniquidade, ao qual profetizou o profeta Daniel, né? E os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, aparentemente, na Bíblia, essa profecia é ligada à destruição do templo, tá? Inclusive, tem algumas profecias que fala do tipo do Vesúvio, né, lá do vulcão, como se fosse uma inundação do lugar. Eu fiz um estudo sobre isso, mas eu já esqueci bastante coisa. Então, vocês têm que entender que quem crê na Bíblia vai estar assemelhando essas passagens. Quando fala das construções do templo, na época de Jesus, o que acontece? Aquelas construções estavam sendo reformadas, né? Aquele templo estava sendo reformado na época de Jesus. E os discípulos mostram aquelas construções. Aí Jesus fala: virá um tempo que não haverá pedra sobre pedra que não seja derrubado, né? Ou seja, Jesus está dizendo que aquele templo iria ser destruído. Aí Jesus fala sobre: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quando vides o abominável da iniquidade, a qual profetizou Daniel. Ou seja, aquilo que iria acontecer era uma profecia lá do livro de Daniel, lá da época de Daniel. E Jesus estava simplesmente transmitindo como se aquilo tivesse próximo de acontecer, ou que se aquilo realmente iria acontecer. E lembrando que esse templo, ele tinha a presença de Deus. Como é que o ímpio vai destruir algo que tem a presença de Deus dentro, se o ser humano não podia olhar para dentro da arca, se o ser humano não podia entrar dentro do Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano, sem pecado, amarrado em cordas, com sino, né, para poder mostrar, que balançar o sino ali para ver que ele está se movendo, que ainda está vivo. Se morresse, tinha que puxar o cara, que o cara não podia ficar morto ali dentro, e ninguém podia entrar para pegar. E aí, como é que fazia? Então, o Vespasiano destrói esse templo no ano 70, na primeira revolta ali que os judeus têm contra os romanos, né? Aquela luta deles, não aceitam mais a serem subjugados pelos romanos. E no ano de 135 eles fazem uma outra revolta, só que ali que foi o estopim de Jerusalém. No ano 70 o templo é destruído pelo Vespasiano, e no ano 135 o imperador Adriano, o que ele vai fazer? Ele vai espalhar, ele vai expulsar todos os judeus de Jerusalém, e vai mudar o nome de Jerusalém para Filistia, como se uma espécie de afronta. Filistia, terra dos filisteus, como Jerusalém é a antiga Canaã bíblica, onde era a terra prometida aos judeus, e quando eles entraram lá viviam os filisteus. Talvez o imperador Adriano fez como uma provocação, chamando que aquela terra era dos filisteus, e eles tomaram, como se fosse isso, tá? Então eles são expulsos de Jerusalém. De 135, os judeus só vão retornar para lá em 1918. E o que acontece nesse período? Muitas coisas acontecem, eu vou falar só algumas. O Império Otomano Turco, ou Império Turco,
Ele reside ali, acaba depois perdendo suas propriedades ali, porque apoiou o Hitler na Primeira Guerra Mundial. E ali, aquela terra, naqueles anos, ficou sob o domínio da Liga das Nações, quando a Grã-Bretanha era líder ali. E os árabes, com a expansão do islamismo, foram autorizados para viver naquela região. Então eles começaram a viver. Segundo o Tratado de Oslo, um país que toma um território não pode ficar com as terras, o que não está sendo obedecido nos dias de hoje, né? Nós vemos aí faixa de Gaza sendo tomada, e eu não sei se isso daí desobedece o Tratado de Oslo, mas possivelmente sim. Então, o que está acontecendo é que a pessoa vai lá e toma uma terra e fica com ela. E naquela época não tinha um Tratado de Oslo que não permitia isso. Então a terra, para não ficar vazia, foi autorizado aos árabes, com a expansão do islamismo, morar lá. Tanto isso é verdade, eles vieram no ano 638, que existe na foto de Israel você vai ver uma cúpula dourada, que aquilo ali é uma mesquita islâmica, de onde acredita-se que Maomé ascendeu aos céus dali. Ao lado, Mesquita de Al-Aqsa, que tem acesso parece a esse domo, né? Eu, como nunca fui a Israel e nem desejo ir, eu só sei por foto, né? Não tenho vontade nenhuma de Israel, nenhuma mesmo. Mas a gente acompanha ele por fotos ali e fala. Então, o que acontece? Você vê que ali há o domo que está exatamente onde foram os dois templos de Israel. O primeiro templo destruído, depois o segundo no ano 70, que estava sendo reformado. E ali, aquele lugar é chamado Monte Moriá, que é onde Abraão ia sacrificar Isaac. Então é um ponto religioso para as duas nações, né? Tanto para judeus quanto para muçulmanos, né? Tem os seus apegos religiosos ali. Você vê que os caras lutam. Se você destruir uma igreja aqui, ninguém entra em guerra, mas lá se destruir um templinho, a coisa dá ruim. Então o Muro das Lamentações, que não se chama Muro das Lamentações, mas esse nome as pessoas deram porque viam os judeus balançando a cabeça, achavam que estavam se lamentando. É o único resto de construção antiga, por isso que eles ficam rezando ali, botando ali os papelzinhos ali entre o muro, né? Não sei se é pedido, se é orações, não sei. Mas é por isso que tem esse muro, né? Que como religioso para eles, porque é o que sobrou da antiga destruição. E aí, o que acontece? No ano de 1918, se eu não me engano, houve um manifesto de um cara chamado Theodor Herzl, dizendo para a população, a necessidade dessa população voltar para o seu território. E aí começam alguns judeus e vinham aos poucos para a Palestina, agora chamado Palestina, Filistia, depois virou Palestina, nome Palestina. Antiga Jerusalém, antiga Canaã, só para a gente se localizar aqui. E ali eles voltam e encontram um povo árabe ali já com muita proporção de gente ali, morando desde 638, muito grande a população que está ali, né? Era tipo uma proporção talvez de 300 mil para 50 mil, eu tinha feito esse cálculo lá, mas eu não lembro exatamente, mas era uma proporção muito grande de árabes para os judeus. E ali os judeus vieram, e o governo sionista dizem que ele impedia os judeus da Alemanha, né, que sofreram o Holocausto em 45, de vir habitar no Estado de Israel, que foi fundado em 48, né, até com a ajuda do brasileiro, acho que é Oswaldo Aranha. Aí o que acontece? Esse movimento sionista não queria pessoas aleijadas, pessoas pobres, parece que dizem isso daí, tá? E ali esse movimento sionista, ele é o movimento que hoje está no poder, governando Israel e causa essas guerras. Por isso que dentro de Israel você tem judeus, você tem israelenses e árabes convivendo juntos ali em paz. Você tem isso. Mas você tem lugares que não, que os árabes são expulsos, né? Você tem lugares que acontece maldade, mas dentro de Israel a própria população em si não quer essas guerras, porque elas viviam em acordo de paz que foi rasgado pelo governo Netanyahu, o governo sionista. E muitos judeus também habitam nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi parceiro de Israel em várias lutas, inclusive em 48, quando foi dividido o Estado entre Estado judaico e Estado árabe. Os árabes não aceitaram, dá início às primeiras guerras ali, e ali os judeus acabam tomando todos os territórios árabes, tomando tudo, ou seja, aquela divisão não funcionou, dividiram a terra, né?
Foi oferecido também ao povo israelense lugares na África e acho que na Rússia também, para que eles fizessem, para que eles viessem a povoar, mas eles queriam ali, eles queriam voltar para lá, porque eles acreditam que aquela Canaã é deles, biblicamente, né? Essa é a crença deles. Só que, e por fim, o que eu acredito que eles querem mesmo destruir aquele templo e retomar ali, porque aquele templo está construído em cima dos 2 templos deles, né? E isso daí deve causar um constrangimento. Algumas vezes falam que descobrem túneis ali por baixo e talvez esses túneis tenham o propósito de derrubar mesmo aquela mesquita, né? Só que você tem quase 2 bilhões de pessoas ligadas ao islamismo no mundo. Se acontecer alguma coisa com um templo desse, acontecem tragédias no mundo todo, porque você vai ver muita gente que segue a rixa religião e vai fazer maldade com pessoas que não tem nada a ver com essa guerra. Então é por isso que eu tenho todo esse trabalho para falar um pouco dessa história. Pode ter alguns equívocos aqui, mas eu estudo isso daí há um tempo, né? Inclusive, o massacre lá em Gaza, quem governava Gaza era um cara chamado Ibrahim Yahya, que estava preso há 23 anos em prisão perpétua e foi solto no governo Netanyahu. Quando ele é solto, ele fez uma ameaça. Ele mandou uma carta, ele aprendeu hebraico na cadeia e ele escreveu risco calculado, né? E isso tem nas histórias aí que vocês podem pesquisar na internet. E ali ele estava preso há 23 anos em prisão perpétua. Israel pegou um piloto, acho que um piloto israelense, e liberou 1.060 e poucos árabes ligados ao Hamas, né? Segundo ele, ligado ao Hamas. Libertou e libertou o Netanyahu em troca desse piloto, e não sei se teve mais alguém, mas foi essa troca que foi feita. E o autor do ataque nas raves foi exatamente o Ibrahim Yahya, o último a ser morto. Eu sempre falei que quando o Ibrahim Yahya fosse morto, a guerra iria acabar, e realmente começou a acabar no momento que ele foi morto, porque eles já sabiam que era o Ibrahim Yahya o autor. É isso que me admira, eles já sabiam, né? A gente tem até certas desconfianças, porque na guerra, a primeira coisa que morre numa guerra é a verdade, tá? Você vê, por exemplo, eles acusando, Israel está sempre sendo atacado por mísseis e tal. Perfeito, mas quando você vai ver o que está acontecendo, é que os caras fazem ataques, como eles não podem usar a força avassaladora, inclusive o Hamas não tem ali no momento, mas o Irã tem força avassaladora de mísseis. O que eles fazem? Eles mandam drones de baixo custo para poder os mísseis do domo de ferro gastar um míssil caríssimo para poder destruir um drone barato. É tipo você pegar uma gaivota de papel e o cara usar uma barra de ouro para destruir. É como se fosse isso. Gasta-se milhões para se fazer aquela defesa. Ou seja, o forte não subjuga o fraco sempre. Você tem caças de alta velocidade americano e o brasileiro dá uma surra nos americanos nos jogos de guerra de aviação. Por quê? Porque a velocidade às vezes atrapalha, o cara não consegue enxergar os alvos, os alvos vão ficando, você está numa velocidade muito grande, você não consegue atingir um alvo. Então a estratégia, né, a Sun Tzu, a arte da guerra, você vencer o inimigo com a força da inteligência, pegar os pontos fracos, estudar. Como na luta de jiu-jitsu, a luta de MMA, você subjuga um cara muito mais forte que você com as técnicas e com o seu preparo físico, com o seu treinamento, né? Então o valente não sobrepõe o mais fraco sempre, né? Até o dia que surge alguém inteligente o suficiente que subjuga o mais forte, tá? Então isso daí é uma coisa de Deus, até porque para os grandes não sempre se vangloriarem de tudo. E no final de tudo, é a mão de Deus que pesa. E os soberbos são abatidos pela sua própria altivez de espírito, tá? Então isso aqui é só um pedacinho da história, só para a gente se localizar. Não fiquem com ódio do povo de Israel, que eles não têm nada a ver com isso daí. Isso é um movimento sionista. Eu vejo pessoas no comentário com ódio de Israel. Às vezes, eu também lá no início também ficava nisso, né? Aí ofende a bandeira de Israel, tal, mas não é a população, é um governo que está ali. Assim como em Gaza falavam que todos ali eram do mal,
na verdade aquela população não tem nada a ver com o terrorismo ali do Hamas, eles estão subjugados, né? Eles estão sob o domínio de extremistas, né? Então você tem ali um governo ali que tem também os seus motivos para estar nessas questões, né, religiosas e tal, porque o ser humano tem seus pensamentos, suas formas, suas ideologias, e muita gente, você vê pessoas aqui do lado ocidental, né, lá é o Oriente, você vê do lado ocidental, que são realmente maquiavélicos. São pessoas que você não pode nem dizer que são piores, são melhores, que aquele lado do outro lado é pior do que esse daqui. Sabe por quê? Porque às vezes o cara que está lá está num fanatismo religioso. Estou dando um exemplo, tá? Não que todos estejam. E o de cá não, ele está em plena consciência de suas maldades, tá? Então, o que você pensa que às vezes é uma pessoa muito mal, ela está fazendo isso por consequência da sua criação, do local onde ela nasceu, com as ideologias. Você não coloca na cabeça do brasileiro aqui que você vai pra guerra, vai ganhar medalha, vai ganhar tudo, e a pessoa não morre por conta de uma medalha, por conta de um pensamento de que vai dar certo, e quando ela chega na guerra, a realidade é totalmente diferente e avassaladora, né? Então, se a gente consegue aqui botar um gás num jovem, fazer ele acreditar que vai dar tudo certo, e todo mundo fazendo isso, sabendo que o cara vai se dar mal na guerra, que só a mão de Deus mesmo que pode salvar ele, se ele vier vai vir todo moído, todo ferrado. Se a gente consegue fazer isso aqui, você imagina num lugar onde você nasce, onde a tua documentação é religiosa, onde suas ideologias de vida são religiosas, onde o contexto todo da sua vida está fundamentado em uma religião. Aí eu te falo, quem é pior? Quem tem sã consciência, quem tem a mente livre e faz a maldade, ou quem está subjugado às vezes por um adotrinamento, uma doutrinação?